Olá, meu nome é Adriana, sou professora de Física e, juntamente com o professor Sander, o professor Paulo e o Patrick, que é aluno de iniciação científica, nós vamos montar uma série de aulas de ensino de Física para pessoas surdas. Inicialmente, nós vamos trabalhar com o movimento retilíneo uniforme, conteúdo então de Física 1. Para isso, nós vamos utilizar a plataforma de simulação do Walter Fenst, utilizando a simulação chamada movimento com aceleração constante. Então, apesar do movimento retilíneo uniforme não possuir aceleração, nós vamos utilizar esse simulador para explicar o conteúdo de movimento retilíneo uniforme. Inicialmente, o simulador apresenta, né, a plataforma apresenta aqui um texto explicando sobre o uso do simulador. Nesse espaço amarelo aqui é onde ocorrerá, então, o movimento do móvel, né, nesse caso desse carrinho, que vai se deslocar em uma trajetória em linha reta com velocidade constante. Ou seja, essa é a característica do movimento retilíneo uniforme, ok? Logo abaixo, nós temos três cronômetros. O primeiro cronômetro digital em cinza vai marcar o tempo total do móvel saindo da posição inicial, que nesse caso é o zero, indo até a posição, passando pela posição final, 50, e continuando, né, o seu movimento, ou seja, ele vai marcar o tempo todo. O cronômetro digital verde vai marcar o tempo até que o móvel chegue na posição 25 metros, e o cronômetro vermelho vai marcar o tempo até que o móvel chegue na posição 50 metros. Logo abaixo, nós temos então espaço para a construção dos gráficos. O primeiro, então, é da posição em função do tempo. O segundo, da velocidade em função do tempo. E o terceiro, o da aceleração em função do tempo. Apesar de não termos aceleração neste movimento, é possível a construção do gráfico. A posição, assim como a velocidade e a aceleração, encontram-se no sistema internacional, e o tempo também. Então, a posição está em metros e o tempo em segundos, portanto, a velocidade estará em metros por segundo e a aceleração em metros por segundo ao quadrado. Bom, inicialmente, então, vamos começar a simulação, onde esse botão câmera lenta, ao clicarmos, ele faz com que a simulação fique 10 vezes mais lenta do que já está. Então, vou deixar desmarcado. A posição inicial do corpo na trajetória, nós podemos selecionar aqui. A velocidade nós podemos também mudar para o valor que quisermos, né? Colocar 4, mas vou manter 5, isso poderia mudar. Aceleração zero, porque nesse movimento não temos aceleração. E se eu quero que apareça o vetor velocidade, que seria essa seta aqui, e o vetor aceleração, tá? Então, vamos começar a simulação. Percebam que o corpo está se deslocando em linha reta, com velocidade constante, né? E ali nós temos, então, vou... Isso. Vou parar, né? A simulação na posição 50 metros. Então, vou adotar como referencial essa barreira aqui, tá? Essa marcação na pista. O que que significa? No movimento retilíneo uniforme, nós podemos classificar o movimento em dois tipos, progressivo ou retrógrado. Progressivo, quando o móvel se desloca no sentido do referencial adotado, que é o caso aqui. Nós adotamos como referencial essa barra aqui vermelha, o corpo, o móvel, foi então no sentido do referencial. Então, é um movimento progressivo. Uma outra característica é verificar que a posição do móvel foi aumentando no decorrer do tempo. Ou seja, a posição inicial era zero, foi aumentando até chegar em 50. Então, também é uma característica do movimento progressivo. Vamos analisar aqui o tempo. O tempo que o móvel demorou
para sair da posição inicial 0 até a posição 50 foi de 9,967 segundos. Repetindo-se aqui no cronômetro vermelho. E na posição 25 metros, ele demorou 5 segundos. Bom, o gráfico da posição em função do tempo. Percebam que é uma reta na diagonal, indicando que a posição do corpo foi aumentando no decorrer do tempo. Para nós construirmos esse gráfico, nós utilizamos a função horária das posições, que é a função horária do sorvete. S igual a S0 mais V vezes T, que também pode ser escrita como X igual a X0 mais velocidade vezes tempo, tá? Então, não importa se nós vamos utilizar o S, né, de posição, ou X. Estou utilizando X porque a simulação está utilizando X para deixar muito claro que o movimento é no eixo X, ou seja, na horizontal, tá? Então, substituindo aqui os valores, olha só, X, posição final, igual a posição inicial, que a nossa foi 0, mais a velocidade, que foi 5 vezes o tempo. Então, a função horária para a construção desse primeiro gráfico é essa aqui, posição, né, igual a 5, que é a velocidade, vezes o tempo. Então, substituindo o valor do tempo, nós encontramos a posição. Ou, substituindo o valor da posição, encontramos o valor do tempo. Percebam que o tempo está elevado ao expoente 1, ou seja, uma função de primeiro grau. Logo, o gráfico é uma reta. No gráfico da velocidade em função do tempo, como a velocidade é constante e o valor é de 5 metros por segundo, então basta nós construirmos aqui uma reta paralela ao eixo do tempo, né? Cujo início dessa reta e o fim é na posição, desculpa, é com a velocidade de 5 metros por segundo, tá? E para o gráfico da aceleração em função do tempo, como nós não temos aceleração, nós só marcamos aqui no eixo X, né, do tempo, o tempo. Então, saiu do 0, foi até o 10 segundos, ok? Bom, ainda no movimento progressivo, nós temos então essa função horária das posições e temos também a fórmula da velocidade média, que nós podemos escrever da seguinte forma: velocidade média, vou colocar assim, é igual à variação da posição, variação é o delta, né? Da posição aqui para nós é o x, dividido pela variação do tempo, tá? Então, aqui ficou meio... Ok. Velocidade média, variação da posição em relação ao tempo. Quando nós tratarmos de vetores, nós vamos inserir a seta aqui em cima da velocidade, tá? Como também do deslocamento, né? Por enquanto, aqui nós não entramos ainda em vetores, ok? Bom, agora nós vamos verificar como que seria o movimento retrógrado. Para isso, então, eu vou aqui zerar, voltar a simulação, né? Vamos retomar a simulação. Então, vou aqui reiniciar, tá? E vou mudar o valor da posição de 0 para 50. E o sinal da velocidade, eu vou atribuir um sinal menos. Por quê? Porque eu quero que o móvel volte, né? Então, a característica do movimento retrógrado é que o corpo vai se afastar do referencial adotado. Nós adotamos, então, o referencial como sendo essa barreira dessa marcação vermelha. Então, o corpo vai se afastar desse referencial. Uma outra característica é que nós vamos atribuir o sinal menos para a velocidade, né? Para indicar, então, que ele está voltando. Então, vou clicar aqui em começar. Ó, percebam, o móvel está voltando, né? Então, olha só nosso gráfico, como que está ficando, né? Vou parar aqui
Deixa eu ver. Isso. Parei aqui a simulação um pouquinho, apesar que ele não chegou ali, né, no zero ainda, né? Faltou um pouquinho. Mas eu já parei para a gente entender melhor. Então, olha só. O movimento agora é retrógrado, porque o corpo se afastou do referencial. Indicamos isso também aqui no sinal da velocidade. No gráfico da posição em função do tempo, percebemos que a posição está diminuindo no decorrer do tempo, onde, para nós expressarmos esse movimento aqui na função horária, o que que vai acontecer? Ó? X, que é a função horária, posição final, é igual à posição inicial, que é 50, menos a velocidade, que agora é 5 vezes o t, ok? Então, o menos indica que ele está voltando. Então, para nós construirmos este gráfico gerado aqui na simulação, nós precisamos dessa função horária aqui das posições, ok? Vamos agora analisar o gráfico da velocidade. Ó. Percebam que agora, olha só, a reta paralela ao eixo dos tempos, né, está aqui na posição de menos 5, no valor, né, de menos 5 metros por segundo para a velocidade. E continua esse valor enquanto houver movimento. E o gráfico da aceleração em função do tempo ficou igual ao anterior, porque nós não temos aceleração nesse movimento, né? Então, nós percebemos aqui uma reta no eixo dos tempos, né? Enquanto estiver em movimento, ele vai indicando esse valor aqui no eixo dos tempos, ok? Então, o movimento retilíneo uniforme é um movimento fácil de nós estudarmos. Nós temos apenas essas duas fórmulas, então, que eu coloquei ali. Esses três tipos de gráficos gerados, né? O gráfico da posição em função do tempo, o gráfico da velocidade em função do tempo, o gráfico da aceleração em função do tempo, né? Nós podemos classificar o movimento em apenas dois tipos, progressivo ou retrógrado, ok? E a simulação acredito que possa ajudar bastante no estudo desse movimento. Recomendo então que com o tempo vocês entrem nesse simulador e testem aqui, né? Para outros valores de posição, outros valores de velocidade e aceleração, ok? Então essa foi a aula de hoje. Um abraço a todos e muito obrigada!